Olá, bem-vindo ao meu espaço aqui. Eu me chamo Inês Gouveia, sou arquiteta e urbanista, mestre em gestão e sustentabilidade ambiental. E eu trago hoje esse conteúdo para a gente poder entender melhor de que forma a natureza pode estar nos ajudando dentro do processo de criação. Principalmente quando a gente pensa no elemento água como uma vertente de carro-chefe mesmo para a sustentabilidade. Sendo essencial dentro de uma edificação, pensar no seu sistema como pode ser o trabalhado, pode ser uma boa vertente aí de proposta de negócio, proposta de projeto, que devem estar dentro desse contexto. E eu trago hoje esse pensamento através dessa apresentação que eu estou fazendo aqui. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, assina meu canal, fica aqui comigo, que toda semana eu vou estar postando alguma coisinha. E também, quem está aí no Instagram, que me siga e dê o seu like aí, pois eu faço os comentários e respondo a vocês. Vou diminuir aqui a minha tela um pouquinho para me enquadrar melhor aqui na apresentação e a gente está podendo falar um pouco sobre o tema. Minha apresentação vai falar hoje sobre gestão e armazenamento de água e quão importante, como eu falei, é este elemento dentro da edificação. E para entender um pouco sobre esse processo, não tem como senão falar do nosso planeta Terra, mas que na realidade é um planeta água, já que sua superfície é muito mais de água do que terra. Sendo que essa água, maior parte, é salgada, sendo muito mais difícil o seu consumo. Então, partindo desse princípio, que a gente vê como uma realidade hoje, a gente percebe também que a distribuição de águas no planeta ele não é totalmente bem igualado, ou seja, igualitário. E acaba acontecendo que as chuvas acabam se formando, como eu falei na live passada, pelos sistemas de massas de ar, que acabam carregando ali um conteúdo hídrico dentro do próprio vento, através de vapor d'água. E essas águas ocorrem em diversas regiões de formas diferentes. As primeiras, que nesse caso, que são as chuvas convectivas, são aquelas formadas pela superfície terrestre, pelos rios, pelos córregos, pelos mares, que pela presença da radiação solar acaba esquentando demais essa superfície e essa água entra em processo de evaporação, que acaba indo para a atmosfera ali se condensando junto com outras nuvens, formando as nuvens e caindo em chuva. Outro processo também comum são as chuvas frontais, que elas ocorrem pela diferença térmica de massas de ar, uma fria, outra quente, que acabam se chocando e também pelo processo de evaporação, elas se condensam e acaba formando as nuvens e ali caindo em chuva. E o orográfico também ele influencia bastante no comportamento de chuvas, já que a topografia de um lugar vai interferir nessas massas de vento, que pelo bloqueio físico acaba subindo para a atmosfera, ali condensando, formando as nuvens e caindo. Então esses três processos eles são vertentes importantes para a gente poder entender como é que as chuvas ocorrem, já que são totalmente a nossa proposta hídrica aqui de tratamento e captação dela para dentro da edificação. E quando a gente fala em todo um processo hídrico, a gente tem que compreender também a vazão hídrica que ocorre em determinado local. No nosso país, por exemplo, apesar de termos grandes quantidades de rios, as nossas bacias hídricas elas não são muito bem distribuídas no quantitativo de quilômetro cúbico pelo território, pelas áreas. Então a gente percebe que a região norte e a região centro-oeste são as mais favorecidas. E as menos favorecidas acabam sendo a sudeste, nordeste e sul, nesse contexto de captação e dessa gestão hídrica que acaba ocorrendo no país. E nisso, a gente também percebe que o adensamento populacional, ele vai interferir bastante também dentro desse processo de carga hídrica, porque
As regiões mais adensadas são aquelas que não temos muita contemplação de carga hídrica e que acaba o que acontecendo é consumindo mais do que se produz. Já é bem pouco, acaba quase que faltando. E nas regiões onde tem mais carga hídrica, acaba não ocorrendo tanto índice populacional. Esses dados nos permitem ver que acaba acontecendo mesmo. Se eu tenho uma carga hídrica e meu consumo é maior, eu acabo não tendo ali como satisfazer ou bancar essa gestão hídrica para dentro de uma cidade, dentro de um território. E isso compete a nós também fazer a nossa parte, principalmente como profissionais, já que estamos lidando com criação de áreas, com criação de territórios, né, de edificações e até mesmo de cidades. Entender esse processo, ele vai favorecer todo um processo também de criação. E quando a gente fala em criação, a gente também tem que olhar qual é esse valor da conta, porque se o consumo é alto e eu não tenho esse reservatório satisfeito e acaba gerando ali um valor muito alto, a gente tem que perceber qual vertente eu poderia estar aproveitando. E uma delas é exatamente a gente ver o quão, né, estamos perdendo dentro de uma edificação, para poder entender se essa conta está se fechando. Principalmente porque muitas das edificações não tem ali nenhum controle, né, dentro das suas tubulações, encanamentos, muitas são antigas, e às vezes a perda dessa água está ocorrendo dentro desse processo. Mas muito dentro do processo de gestão que existe dentro de uma edificação, a água potável que é fornecida pelas fornecedoras, né, elas acabam sendo consumidas exatamente numa área em que a gente utiliza muito, que é na descarga do vaso sanitário, na limpeza diária, né, na lavagem de jardim, né, na irrigação de jardim, enfim. Esse processo acaba consumindo até 60% da carga hídrica ali abastecida numa caixa d'água. E entender essa pegada, né, de consumo que a edificação vai ter é uma das principais vertentes que a gente tem que pensar. Isso porque a vertente maior pode ser conseguida através do armazenamento de carga hídrica, porque vai facilitar contribuir com esses reservatórios, já que você não vai ter tantas enchentes, não vai ter tanta poluição, né? E esse equilíbrio vai poder ser balanceado, e mesmo porque vai poder controlar nesse gasto, né, que está sendo a mais dentro da despesa, que acaba vindo com bandeiras aí diferentes, porque está tudo interligado, né? A água está muito ligada ao sistema energético do país, e isso a gente já sabe, que se produz é gerado também pelas usinas, então tudo está realmente coligado. Então não dá para dizer que uma coisa não está agregada à outra. E nisso, para a gente poder criar, a gente precisa também entender o que são as normas, né? As normativas, elas vêm exatamente para trazer conhecimentos que podem estar ali, mostrando para nós como fazer coerentemente. E nisso, a BNT 15.527, ela exatamente pauta nos conceitos, passo a passo, de como a gente dimensiona todo um processo de captação para a utilização da água pluvial, a fim de não ser o uso potável, né? Seria o não potável. Isso porque todos os telhados, né, eles contêm ali suas impurezas. E quando a água cai da atmosfera, né, cai por chuvas, ela muitas vezes vem limpa, mas em contato com esse tipo de material, ela acaba se contaminando. Então, tem que se entender todo esse processo para não gerar patologias dentro da tubulação, porque ali tem impurezas, você tem processos químicos, às vezes, que ficam impregnados no telhado, de repente você tem ali fábricas ao entorno dessa construção que estão ali produzindo poluentes, esses poluentes químicos vão estar também impregnados dentro do telhado, e também entender o escoamento
do tipo de material do telhado. Isso também vai facilitar para entender essa vazão que vai ocorrer, mesmo porque para dimensionar corretamente as calhas e para entender também os tipos de tubulações que vão conduzir toda essa água para um reservatório, que seria no caso aqui a cisterna. Dessa forma, também é importante conhecer que no caminho vai ter que ter ali uma retirada das impurezas sólidas, ou seja, folha, galhos que costumam cair no telhado e que é muito difícil alguém subir para fazer esse tipo de varredura, limpeza. Então é necessário fazer esse recolhimento antes de levar essa água para a cisterna. Além de que algumas, dentro dessa teoria também que eles apresentam, né, no nível de potabilidade que você deve considerar, é a limpeza, né, das bactérias, né, menos impurezas possíveis, porque poderão afetar toda a tubulação no decorrer dos anos e aí vai danificando mais a edificação. Então até os cloradores, filtros podem ser pensados para gerar uma água ali com menos turbidez, uma água mais limpa, a fim de que ela possa estar dentro dessa tubulação, abastecendo uma caixa d'água não potável. Porque mesmo ela tendo ali uma redução dos poluentes químicos, ela ainda nem é própria para consumo humano. Mas que vai ali já fazer todo um processo de redução dos gastos, né, dos 60% que é desperdiçado dentro de uma edificação. Além de que os contextos da norma pedem para que tudo seja muito bem sinalizado, demonstrando ali cada tubulação onde está passando a água não potável. Dessa forma, né, ela também viabiliza a gente entender os dimensionamentos, né, que a gente pode estar calculando esse quantitativo hídrico, porque ela apresenta 6 tipos, mas o mais utilizado é esse daqui que eu trago, porque ele analisa, que é o dimensionamento Ripley, ele dimensionaliza as chuvas médias mensais que ocorrem no decorrer de um ano, elas assimilam também a demanda mensal, ou seja, a necessidade de carga hídrica que eu preciso para poder abastecer a edificação, a área de captação, né, que vai ser ali o grande conteúdo que vai poder informar, o volume, né, das chuvas mensais que ocorrem nessa região, a diferença entre o volume hídrico e as chuvas, né, o volume de necessidade hídrica, demanda, com as chuvas, né, que ocorrem mês a mês, vai poder mostrar quais meses foram supridos, quais meses não foram supridos. E assim poder dar uma estimativa se essa eficiência vai ser válida para dentro da edificação, mostrando ali um payback que pode ser regularizado. Mas o mais interessante desse processo não é só conhecer por meio do sistema de captação que você vai estar utilizando, mas trazer ali uma simulação dentro desse contexto da probabilidade de estar abastecendo corretamente o percentual de demanda e quanto o desejo desse 60% ou até mesmo ele por completo, compreendendo ali toda a área de captação e escoamento do material, a fim de poder estimar que tamanho vai ser essa cisterna. E assim fazer uma análise de quanto essa cisterna vai estar abastecendo completamente a minha necessidade dentro da edificação. Esse pensamento, entendendo esse contexto de análise, lhe permite fazer um investimento mais adequado e até locar todo este material, né, propriamente a cisterna, corretamente dentro da edificação, sem estar ali comprometendo nenhum processo construtivo. Quando a gente pensa nisso, facilita bastante a gente dimensionar melhor todo o processo que vai haver dentro da edificação, os critérios até se pensarmos no seu passo a passo, viabilizando também a parte que talvez não seja mais a não percebida, mas
os pisos, né, que poderão também estar captando água pluvial para abastecer esse volume com maior velocidade. Porque já que a maioria das chuvas ocorrem no verão, tendo uma grande estiagem, né, aí nos períodos de inverno, outono, e retornando novamente esse processo lá para primavera, verão novamente. Então, entender esse volume hídrico, muitas vezes ele pode ser bem dimensionado através de processos dessa linha de captação. E o mais interessante, também pensar na forma, né? Já que nós temos ali o comportamento de calhas. E calhas não é só simplesmente, vou colocar essa aqui porque eu comprei ali numa casa de materiais de construção, me indicaram e tudo bem. Tem todo um processo de cálculo, né? Porque é exatamente nesses períodos que chovem mais, essas calhas, dependendo da área do telhado onde vai ser captada, elas vão ter que aguentar esse volume hídrico, né? Para poder trazer esse benefício, não haver aquela perda, né? Aquela água transbordando pela calha. Então é um mau dimensionamento. E às vezes pensar numa arquitetura que possa ela estar sendo eficiente é uma vertente a ser pensada, já que a gente vai conhecer ali todo o processo de carga hídrica ocorrendo e também da necessidade hídrica da edificação. Entendendo isso, outro processo também a ser utilizado é o dimensionamento das áreas verdes, né, os telhados verdes, já que eles vão eliminar, né, o processo de equipamentos que vão fazer o tratamento das impurezas. Isso porque as raízes das plantas já o fazem, eliminando as bactérias e deixando aí entrar, no caso, os poluentes, né, dentro da cisterna. E desta forma, assim, a gente consegue criar uma arquitetura mais verde, mais eficiente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena amostra, né, o que a sustentabilidade pode estar trazendo aí na vertente desse elemento água e trazendo ali como soluções, na realidade, é pensar o projeto antes de começar a projetar, entender qual vertente é mais viável. Espero que você tenha gostado, participe aqui do meu canal e na minha live também. Obrigada, até a próxima.